Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Oi, gente, muito boa noite. Aqui em cima pode tirar sozinho, né? Enfim, vamos voltar ou tentar voltar. A última vez que eu tive aqui na CEMIG foi fazendo quase 2 anos e meio, né? Para a gente é um momento muito especial, para vocês também, né? Tentar recomeçar, tentar retomar nessa nova etapa que a gente está encarando, tentando entender que a pandemia melhorou um pouco, eu acredito que só melhorou. Para começar, eu queria pedir para o pessoal que está aí atrás chegar um pouquinho para frente, para a gente ficar num ambiente mais aconchegante. Eu sempre peço isso, o pessoal não levanta. Será que vem, pelo amor de Deus? Eu me ajoelho aqui, jogo aqui, peço para vocês aqui. Isso, muito obrigado, tá? O projeto Sempre um Papo é patrocinado pela CEMIG, a qual eu agradeço, e a gente participa, está aqui presente há mais de 30 anos. O projeto tem 36 anos. Claro que eu outro dia estava pensando, viu, Lindolfo? Estou pensando, será que a gente diminui o tempo da pandemia? Assim, tem 36 anos, mas 2 anos sem público, né, Lindolfo? E sempre presente também nas redes sociais, porque há 25 anos, cerca de 27 anos, 25, a gente grava os programas e os deposita aí no YouTube do Sempre um Papo. Então, lá nesse YouTube tem quase 500 programas gravados ao longo desses anos todos, desde que a gente começou a gravar lá em Brasília, quando o Eugênio Butti dirigia a TV Câmara e a EBC, e ele se propôs a gravar. Então, ali é o depositário do nosso trabalho. São quase 500 programas de 1 hora cada, então tem muita coisa ali para ser vista. E esse programa de hoje também vai para lá. Tivemos um pequeno probleminha técnico, então não está sendo transmitido via internet. Mas tudo bem, vai ser gravado e amanhã vai ao ar. Vamos aí, aos poucos, também acertando as coisas, né? Então eu queria convidar para o palco Jamil Chad. Agora pode tirar a máscara, Jamil. Você sabe, na hora que eu saí de casa, eu fiquei pensando se eu colocava sapato, se a calça estava legal. Tanto tempo que eu não saí de casa para fazer evento, que eu fiquei preocupado com essas coisas básicas. Aí cheguei no elevador, esqueci a chave do carro, tive que voltar. Olha, Triana, brincadeira não, está sendo brincadeira essa volta não, viu? Esse retorno não, viu? Não sei o que será de nós, não. Nós vamos embora, vamos tentar. Bem, Jamil veio diretamente de Genebra para cá, mentira. Ele estava em São Paulo, veio fazer outros eventos, aqui no Rio de Janeiro também. Agradeço muito, viu, Jamil? Uma alegria. A gente fez já uma live longa, ele lá em Genebra, no início da guerra. E hoje eu peço, te cumprimento, muito boa noite, Jamil, e peço que você faça um pouquinho daquilo que a gente... Tudo combinado, viu, gente? Tem nada aqui, não foi combinado. Você fala um pouquinho da sua trajetória, depois a gente vai falar dos livros, depois eu continuo fazendo perguntas até você considerar insuportável, e as pessoas também podem fazer perguntas. Boa noite, Jamil. Boa noite, Afonso. Muito, muito bom estar aqui contigo. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui, que estão desafiando o fim dessa pandemia, ou o que pode começar a ser talvez o fim dessa pandemia. E voltando, talvez esse seja o início do processo pós-pandêmico, né? E é sempre, como você falou, é sempre um aprendizado voltar a ir para a rua, a encontrar as pessoas, a voltar a ter aquela vida que a gente tinha, que eu falo no livro que a gente não pode voltar a ter aquela vida que a gente tinha, mas esse é um outro debate. Eu sou correspondente em Genebra. Genebra é uma cidadezinha pequenininha,
E é uma cidade que, apesar do tamanho muito pequeno, ela é o centro do multilateralismo, é o centro da diplomacia internacional. Ela é a sede da ONU, da OMS, da Unicef, enfim, da OMC, da Organização Mundial do Comércio, da União Internacional de Telecomunicações, da OIT, posso fazer uma lista aqui infindável. Isso tudo numa cidade de 300 mil habitantes. E a minha sede, ou eu escolhi ter uma sede lá, justamente para poder entender como é feito o redesenho ou os desenhos do palco internacional, né? Não porque lá é feito de uma forma sofisticada, ou que a diplomacia é isso, a diplomacia é aquilo, você conhece muito bem. A diplomacia e a política externa, na verdade, a política externa é política pública, né? E eu sempre, então, quis entender de que forma essa política pública, chamada política externa, é feita. Normalmente em nosso nome, mas com muito pouca transparência, e muitas vezes a gente não sabe de que forma essa política externa é conduzida e quais são os objetivos. Mas ela é feita em nosso nome. Então eu achei que, como jornalista, e essa é a nossa função, é justamente destrinchar e informar, dentro de um pacote democrático, o que é feito em nosso nome. E em nosso nome, no caso, na política externa. Eu fui para lá há 22 anos, eu brinco que eu era bem pequenininho, há 22 anos, e que nesses 22 anos, meu escritório é dentro da sede da ONU, não é porque eu trabalho para a ONU, não é nada disso, mas a ONU fornece espaços para que a imprensa internacional possa ter justamente os seus escritórios ali dentro. E aí, meu vizinho é da Turquia, o outro é do Senegal, tem o japonês, tem os chineses, que são muitos, e aí você pode imaginar que é um pacote super interessante de gente de todo mundo, cada um cobrindo política externa a partir do seu ponto de vista, e todos falando basicamente daqueles mesmos desafios, que é o desafio justamente da paz, da segurança, dos direitos humanos, do combate à pobreza. E é muito interessante você ver como esses mesmos assuntos, de formas diferentes, são tratados pela imprensa do mundo inteiro. Eu estou lá, então, há 22 anos e usei, basicamente, Genebra de base para fazer essas coberturas, para fazer as viagens, para percorrer vários países e tentar entender, insisto, o que é essa política externa, no caso brasileiro, sempre olhando para o nosso foco, e entender em nome de quem é feita a inserção do Brasil no mundo, né? Nós temos uma posição no mundo muito determinada, muito importante e muito relevante. Mas eu sempre achei que cabia a nós, jornalistas, tentar não só entender como ela é feita, mas principalmente ver quais são as forças domésticas brasileiras que determinam as estratégias internacionais do Brasil. Então, basicamente, é isso que eu tento fazer, tento olhar dessa forma e tento traduzir isso de volta para o público brasileiro, de volta para que, numa democracia, a gente saiba não só o que é feito no Ministério da Saúde, não só no Ministério da Educação ou qualquer outro ministério, mas também na política externa. E como é que é viver numa cidade que fala 4 línguas ao mesmo tempo? Olha, você descobre que não é a língua que faz um país. Esse é um dos ensinamentos que eu acho que a Suíça... Agora, é verdade que a Suíça é muito difícil você falar lá na Suíça, né? A Suíça não é exemplo para nada, né? Mas o que eu digo é que existem arranjos possíveis, né? E qual é o arranjo possível da Suíça? O respeito à diversidade. Então, há o respeito total à outra língua, respeito total a outra cidade que fala outra língua, sem ninguém questionar se está sendo engolido pelos alemães, ou que estão sendo engolidos pelos francófonos, ou pobres italianos, que tem um pedacinho pequeno da história. É muito interessante, porque justamente a diversidade, a proteção da diversidade e a proteção da minoria. E todo governo que entra tem como função
defender os 4. Né? Não há nenhuma opção de algum governo suíço dizer vamos reduzir o orçamento para a televisão italiana, né? Que a gritaria é muito grande. Aí eu falo, mas ali são só, no caso dos italianos, talvez 500 mil que falam italiano na Suíça. Mas está lá. Então, a proteção da diversidade, talvez num ponto tão elevado que ela não é mais um debate. Mas os seus 4 meninos falam 4 línguas também? Meus 2 filhos falam 4 línguas, mas eles... Por isso que eu digo, eu não acho que é uma... Tem 2 meninos de 8 e 11. Isso, mas ele não é pré-determinante da identidade deles. A língua não é o pré-determinante, não é o que define. Eu não estou dizendo que ela não é importante, ela é extremamente importante, mas eles conseguem navegar nas 4 línguas sem... Claro que tem um pouco de zombaria, né? Aquele negócio... eu não vou falar alemão porque a Alemanha ganhou de 7-1 do Brasil. Tal. Eles fazem essas brincadeiras, mas que, obviamente, são só brincadeiras. E tem uma constatação que eu fiz, que eu não tinha nunca pensado nisso, porque quando eles sonham em espanhol. E a mãe é espanhola. Hoje ele falou uma coisa interessante na hora do almoço, que é a questão da língua, né? Como é que é a língua paterna? A língua materna mesmo, né? Porque eles sonham em espanhol, apesar das 4 línguas. Porque a esposa é espanhola. Aí eu perguntei, né, como é que vocês sonham em espanhol? Aí eu me dei conta, né? A gente não chama a língua paterna, chama língua materna. Então deve ter um motivo muito claro ali, né? Obviamente não tem nenhuma base científica no que eu estou falando aqui, não. Mas, obviamente, tem um impacto muito grande. Eu queria te pedir, antes da gente passar para as perguntas, eu queria te pedir que você falasse um pouquinho de cada livro. Tá? E começar pelo que está esgotado, né? Que é o do Abraão, não é isso? O que não está aqui. É o que não está aqui, porque senão eu tinha trago para vocês, gente. Aqui está esgotado. Livro de gente que vende esgota, né? Ainda bem, né? Afonso, o Afonso está falando de um livro que chama Caminho de Abraão, que, na verdade, é a única ficção que eu escrevi. E é uma história, basicamente, de uma imigrante e que ela percorre um caminho muito duro, tentando fugir da Síria no começo da guerra na Síria. Talvez vocês tenham lido uma carta que eu escrevi ao deputado Arthur Duval. Isso. Aquela carta, na verdade, cada personagem daquela carta que eu cito, ela, na verdade, são personagens reais, obviamente, que contaram aquelas histórias, que eu vivi aquelas histórias, mas no livro, no Caminho de Abraão, eu reuni todos aqueles personagens num personagem fictício. Então, cada um daqueles relatos que eu trago na carta, eles são praticamente um capítulo inteiro, cada um deles é um capítulo inteiro no livro. E é um livro que eu tento mostrar justamente o que aquela carta mostra. A dificuldade, o drama e, basicamente, a dor que é ser transformada em refugiado. Eu usei um instrumento da ficção justamente para conseguir colocar num personagem só todos aqueles elementos. A menina Yazid, o pessoal na Sérvia, as irmãs, que uma delas tinha sido estuprada pelo guia. Todas aquelas histórias fazem parte do livro. Inclusive, se vocês quiserem saber mais de cada uma daquelas historinhas, porque naquela carta elas viraram parágrafos, no livro ela está muito mais completa. Eu conto exatamente os calabouços de cada uma daquelas situações. E é uma tentativa, basicamente, do livro de dizer, porque se vocês tiverem a oportunidade em algum momento, era uma menina que fez tudo certo na vida. Tudo certo. Ela não tem nem multa de trânsito, Afonso. E ela cai numa situação em que ela passa a ter de fugir para salvar a vida dela, que é o que é um refugiado. Né? E essa fuga dela é permeada por
atores em todas as partes do caminho que revelam a dificuldade de a gente entender o conceito de humanidade, que é um conceito que ainda precisa ser, obviamente, expandido. E nesse trajeto dela, não vou contar o final, nesse trajeto dela, ela foge da morte e ela se depara com a morte em cada etapa do caminho dela. E eu insisto, não é uma ficção. Eu transformei numa ficção para contar numa personagem só. Mas todas as histórias e todos aqueles trechos, que obviamente vocês leram na carta, tudo aquilo foram realidades que eu não vivi, mas eu ouvi e vi em primeira mão. E você duvida, Afonso, da dimensão do mal, às vezes, quando você vê o que é feito, né? Principalmente com pessoas absolutamente vulneráveis, que não tem para onde ir. E você pensa, bom, ela chegou num porto seguro, num campo de refugiado, ou em algum tipo de estabelecimento que promete algum tipo de segurança. E é ali que, mais uma vez, algum tipo de brutalidade é feita. É muito impressionante, eu sempre fiquei muito impressionado nesses 22 anos, que não existem limites para a brutalidade. E quando você acha que acaba, e quando essas meninas acham que sobreviveram, na esquina, elas se deparam de novo com o desafio da morte. Então, quando o deputado fala tudo o que ele falou, na minha cabeça veio à mente todas aquelas meninas que, de uma forma dramática, lutavam para sobreviver. E é absolutamente horrível ter de contar cada uma daquelas histórias, mas eu achei que eu tinha que contar, porque não tinha opção. Você podia dar um murro, podia xingar, podia falar, mas nada disso adianta. O que talvez tenha um maior impacto é você falar, olha, me dá a mão, vamos lá, deixa eu te trazer então lá para dentro, vem aqui comigo num campo de refugiado, eu vou te mostrar o que tem lá dentro. E é isso que tentei fazer no Caminho de Abraão, que a carta, no fundo, é um resumo, basicamente, do livro. Vamos, então, agora falar 10 histórias para entender o mundo caótico. 10 histórias é um livrinho que eu gostei muito de ter feito, porque é com a Ruth Manos, talvez vocês conheçam, uma escritora de São Paulo também, e ele foi feito durante a primeira onda da pandemia, aqueles meses, março, abril, maio, que a gente estava todo mundo fechado, nós também lá na Europa, todos fechados, ela morava em Portugal naquela época, e a gente trocava muita mensagem, e as mensagens que a gente trocava, elas começaram a ganhar uma dimensão de muito questionamento mútuo. Como que você está fazendo isso? Como é que você está fazendo aquilo? Como é que você está lidando com isso? Como é que você está lidando com aquele outro assunto? E a gente começou a perceber que a gente estava escrevendo, no fundo, um livro. E a gente, então, decidiu transformar aquelas conversas em 10 capítulos, com 10 temas, para tentar entender o mundo caótico. Mas é tentar entender. A gente traz perguntas. A gente não vem aqui com um livro, com um receituário, faça isso e serão felizes. Não. Essas são perguntas que a gente precisa fazer. Então, perguntas das mais variadas sobre desigualdade, sobre o amor, sobre dinheiro, sobre emprego, desemprego. Então, esse aqui esse foi finalista do Jabuti. Política, propina e futebol. Você foi a quantas Copas? 4. 4 Copas. Né? Não ganhei nenhuma. Não. Não, foram 4 Copas. E aí tem uma história também muito pessoal, no fundo. Acho que vai cair. Vai, deixa que eu seguro. Tá. Sabe que eu cheguei agora no fim de semana e fui para o Morumbi, né? Fui ver o São Paulo ganhar do Corinthians. Sério? Parecendo alguém que ia vir aqui, foi para o Fla-Flu ontem, né? Foi, Então, eu era um moleque que ia no estádio quarta, domingo, Campeonato Paulista, campeonato, o que fosse.
sozinho, com molecada, com o tio, com o pai, etc. E quando eu vou para a Suíça para trabalhar, você descobre que a FIFA fica na Suíça também, né? E não é por acaso. A gente pode falar disso depois. Não é por acaso. O futebol não fica lá, né? Não fica mesmo. Mas a FIFA está lá. E eu comecei a cobrir as atividades da FIFA. Todo o debate sobre a organização da Copa do Mundo, etc. Isso muito antes de 2001. E aí você vai, pouco a pouco, entendendo que aquele nosso sentimento super legítimo de torcedor, ele é abusado, ele é explorado e ele é sequestrado por uma oligarquia desse tamanho que controla o futebol e que fica bilionária com a nossa emoção. E eu me senti muito traído. Sabe, traição. Caramba, eu passei anos indo ao estádio. E é isso que eles fazem com o que eu sinto de verdade. Porque não é uma brincadeira o que a gente sente no estádio. Né? Não é. Você sabe disso. Você, cruzeirense, sabe disso. Não pode gravar isso, não. Não sou essa palavra. Está gravado. Estou muito cansado de saber o que eu sou. Viu como é verdade? E aí você vai descobrindo que aquelas pessoas naquele local sabem que você sente tudo aquilo. Sabem que a emoção é muito grande. E sequestram essa emoção e transformam essa emoção em dinheiro e poder para eles. E aí, ao longo dos últimos 22 anos, eu fiz não sei quantos jogos da seleção brasileira, amistoso, Copas do Mundo, etc. E resolvi escrever esse livro contando justamente o que é que existe do outro lado da emoção nossa. Depois que a gente acaba de torcer, o que é feito com a nossa emoção, que é transformado em poder e dinheiro para algumas pessoas, um número muito restrito de pessoas, que tem um poder imenso. Tem um poder tão grande que quando eles chegam em alguns países, isso estou falando do Blatter, na época, o Avelange, etc., são recebidos como chefes de Estado. Né? Você vê chefes de Estado colocando tapete vermelho para receber aquelas pessoas, porque eles sabem que aquela população daquele país tem um poder, obviamente, muito grande, com a própria emoção, com a própria mobilização. Então, vamos canalizar essa mobilização e transformar em dinheiro. Tem dezenas de relatos aí insisto, eu achava que ia ter 5.000 processos, né? Porque tem toda a corrosão moral do sistema, mas todas elas têm provas documentais. Então, não tem nenhum, porque estão todos absolutamente fundamentados. Fundamentados, digo, com documentos, com transferências, e alguns levaram muito tempo para... Inclusive, como jornalista, eu me frustrava muito. Posso contar uma historinha? Isso que eu ia te pedir. Não desistir de ir no jogo, vamos. Não é para desistir. O Juca Kfouri que me fala, né? Mas você não desistiu de ir no jogo, não, né? Não, tanto que eu cheguei aqui e fui no futebol. Né? Agora, é torcer de uma forma completamente consciente e saber por que aquele jogo está acontecendo, por que aquele estádio existe, por que aquele preço daquela cativa, daquela arquibancada, daquela numerada custa tanto, por que aquela camisa tem aquele patrocínio, e aí você toma a decisão. Né? Tomar a decisão claríssima. Na minha casa, PSG não entra, mas, enfim, esse é um outro debate. Mas tem um caso aqui interessante. Um dia chegou um rapaz e me disse assim, você está procurando as contas do Ricardo Teixeira no país errado. Estava procurando na Suíça. Não está na Suíça, está em Andorra. Aí eu falei, bom, obrigado. Ele falou, pode ir lá, pode publicar. Eu falei, você tem um documento? Não. Posso te citar? Não. Então, eu não posso publicar. Então, eu não posso publicar. Mas você confia em mim? Claro que eu confio. Então, publica. Não posso publicar, não é assim que funciona. Para eu publicar, Ricardo Teixeira tem contas em Andorra, preciso saber o nome do banco, preciso saber, né, etc. Não é assim. O cara ficou pé da vida comigo. Achou que eu estava desconfiando dele. Ficou até chateado, não sei o quê.
nunca mais tocou no assunto, mas eu fiquei procurando. Né? Agora, como é que você acha a conta do Ricardo Teixeira em Andorra? Não é que você bate na porta, o seu Andorra, eu queria ver aqui a conta do Ricardo. Não, não é assim que funciona. Mas fiquei procurando. 5 anos depois, num rodapé de um documento de um tribunal, tinha informação. Aí eu ligo para o cara. Ô, fulano, achei um documento que fala que o Ricardo Teixeira tinha conta em Andorra. Ele falou, porra, mas eu falei para você isso. Eu falei, eu sei que você falou, mas eu não podia publicar. Agora a gente pode publicar. Né? E publica, e ele perde, depois disso, ele perde a residência fiscal que ele tinha em Andorra. Porque, obviamente, houve um constrangimento muito grande. Então, o trabalho não é de demonizar por demonizar. Né? Em nenhum momento do livro eu chamo eles de mafiosos, ladrões, etc., que é muito fácil cair nessa. Eu deixo para quem estiver lendo. Né? Então, mas por quê? Esse não é um livro tampouco de futebol. É um livro da estrutura do poder do futebol. E aí, finalmente, o motivo da sua vinda, teoricamente, né? Que é o livro Luto, Reflexões sobre a Invenção do Futuro, que o Jamil veio lançar, é o mais recente, né? E que está... Fala um pouco dele. Antes de mais nada... Eu estou segurando o outro, você caiu, maldade, né? Antes de mais nada, luto é do verbo, não do sentido de morte. E é do verbo, da ação de lutar. E eu acho que lutar, sinceramente, é a maior homenagem que a gente pode fazer para aqueles que não resistiram. Esse não é um livro sobre a pandemia. Esse é um livro sobre nós, sobre os nossos desafios que nós teremos a partir de agora em reconstruir ou repensar ou reinventar um futuro. Não é uma reinvenção, não é uma atitude arrogante, Afonso, não é dizer eu sei reinventar também com o receituário, aqui está o receituário, sigam o receituário e o futuro está reinventado. Não, não é isso. É um reconhecimento de que o sistema fracassou. É um reconhecimento até que exige muita humildade, não minha, digo, do próprio sistema e de todos nós, atores, de que esse sistema, se a gente voltar ao que éramos, né, estamos aqui todos voltando e conversando e tendo essa conversa de novo, presencial, mas se as estruturas de poder e se as prioridades forem as mesmas do pré-pandemia, a gente está recriando as bases para um próximo desastre. Um desastre, eventualmente, sanitário, ou um desastre ambiental, ou um desastre social. Então, repensar ou reinventar o futuro não é uma opção. Talvez eu queira, talvez valha a pena. Não. Ela é a única base hoje para garantir que a próxima crise seja lidada de uma forma muito mais sólida. Posso me estender, mas eu acho que a gente pode abrir para perguntas, mas uma das bases dessa reinvenção é admitir esse fracasso do sistema. Então, qual é o fracasso do sistema? Também contar uma historinha. No começo da pandemia, você se lembra que a OMS começou com aquela campanha, lavar as mãos, água e sabão, etc. Muito bem. Fundamental. E aí a própria OMS descobre que milhões de crianças no mundo iam para a escola sem água e sabão. Aí eu fui procurar a informação. Só no Brasil eram, naquele momento, 6 milhões de crianças que iam para a escola sem água e sabão. A escola não tinha água e sabão. Então, não estamos falando do livro didático, da internet, do cabo, do Wi-Fi. Estamos falando de água e sabão. Então, calma aí. A gente vai voltar para aquilo? É isso que a gente está se propondo voltar para aquilo? Não dá. Não dá. Não tem como você achar que aquilo ali é a base de uma nova, de um novo pacto. Não. E aí, no mundo, eu estou falando especificamente do Brasil, mas no mundo, a situação é muito parecida. Nós temos hoje, no mundo, 4 bilhões de pessoas que não têm nenhum tipo de proteção social. Nenhum tipo. Né? Nem acesso à saúde e nem nenhum outros direitos, vamos dizer assim, garantidos em vários países como algo absolutamente inquestionável. 4 bilhões. Se a gente passar pela questão alimentar, por exemplo,
o mundo produz alimentos para 3 planetas. E, ao mesmo tempo, a gente tem 1 bilhão de pessoas passando fome. Tem algo de muito errado. E eu insisto, não tem inevitabilidade, não tem fatalidade nessa morte. Essa morte por fome é um assassinato, porque o mundo produz alimentos para 3 planetas. Então, você não ter o alimento é um sistema que, obviamente, gera essa situação. E tem que ser tratado como um assassinato. O outro dado, inclusive de hoje, todos nós aqui vacinados com 1, 2, 3 doses, alguns 4, com uma perspectiva boa, inclusive, de produção, mas nós temos hoje, ainda no mundo, 3 bilhões de pessoas que não tomaram nenhuma vacina. Nenhuma vacina. Então, dizer que a pandemia terminou e falar para essas pessoas, lamento, vão ficar sem a vacina, enfim, não dá para você simplesmente colocar uma pedra nesse processo todo e falar, vou olhar para frente, vou olhar para o futuro. E é normal, não é só nesse caso da pandemia, mas a gente vê ao longo da história, e eu fui estudar justamente isso, que em vários momentos da história, depois de um grande desastre, de uma grande guerra, de uma grande pandemia, a sociedade daquele pós-pandemia, daquela pós-crise, muitos optam por, basicamente, ignorar o passado e olhar para o futuro. E, olha, sinceramente, eu acho que é uma reação de proteção que faz sentido para muita gente. Eu preciso me proteger de toda aquela dor que eu tive para poder continuar. Agora, as instituições não têm esse direito. As instituições não podem simplesmente ignorar e dizer, para continuar, vou simplesmente ignorar o que aconteceu. Então, as instituições, e aí eu estou falando desde a OMS até a associação de bairro, todas elas, em todos os níveis, precisam sim repensar ou reinventar. Eu, pessoalmente, também acho que o indivíduo também tem que passar por essa reflexão. Mas aí cada um lida de uma forma e a gente tem que entender que tem gente que absolutamente precisa olhar para o futuro e colocar uma pedra no passado quando esse passado é tão dolorido. Agora, insisto, as instituições, o Estado, esses não podem se dar ao luxo. Caso contrário, a gente vai voltar, obviamente, a ter uma situação muito dramática. Queria também contar só uma historinha muito rápida. A OMS, em 2018 reuniu vários cientistas para que eles desenhassem ameaças que o mundo poderia enfrentar em termos de doenças. E eles fizeram de uma forma muito bem formada, isso a gente conta nesse livro aqui, eles desenharam, basicamente, cenários muito dramáticos para o mundo com várias doenças. E teve uma doença que eles não sabiam o nome, porque dava toda a pinta que ela ia aparecer, mas que eles não sabiam qual era. E eles deram o nome de doença X. Qual era essa doença X? Era um vírus muito perigoso, desconhecido, novo, que chegaria num grupo da sociedade, num grupo pequeno daquele, vamos dizer assim, daquele grupo inicial, mataria, mas num grupo grande nem mesmo seria detectado. E que, ao não ser detectado em um grupo grande de pessoas contaminadas, ele se espalharia pelo mundo inteiro. É exatamente a Covid. Exatamente a Covid. 2018. 2 anos antes. Fizeram esse alerta, chamaram os governos e disseram, isso aqui, os maiores cientistas estão dizendo que a doença X vai chegar. Por favor, vamos nos preparar, vamos criar monitoramento, etc., laboratórios, etc., todo o pacote. Pegaram o informe e colocaram numa gaveta. Bem, obrigado. Gente, eu estou meio sem prática aqui, entendeu? São 2 anos que eu não vejo vocês, então quem quiser levantar a mão, conversar,
fazer pergunta, por favor, vai fazendo. Enquanto isso, eu vou perguntando, tá bom? Vamos falar da guerra um pouquinho? Podemos. Havia algum indício que iria acontecer? Olha, na noite anterior ao bombardeio, o primeiro bombardeio, a primeira, vamos dizer assim, invasão, eu fui jantar na casa de um embaixador de um país europeu. Era um encontro em off, então não posso dizer o nome do país, mas era como é que eu colocaria? Uma das grandes potências mundiais. Não pode falar que foi a Itália de jeito nenhum, né? Não posso. Um dos grandes... Foi não, não foi não. Um dos grandes atores da política internacional, com um dos embaixadores do mais alto nível da diplomacia daquele país. Ou seja, alguém que tinha acesso à inteligência e alguém que tinha acesso, obviamente, a toda a análise. E a gente conversando sobre os riscos, etc., eu falo para ele, embaixador, como é que seria uma guerra em Kiev? E ele me olhou assim, indignado, Afonso. Jamil, você acha mesmo que o Putin vai fazer isso? Onde você está com a cabeça? Eu até me falei, puxa, estou errado pra caramba, né? Não entendi nada. Aí, 4 da manhã, Bandeirantes me liga. Vamos entrar ao vivo, já começou a guerra. 4 horas da manhã de lá. Aí no mesmo dia o idiota aqui telefona, vamos fazer? Óbvio, é óbvio. Não sempre um papo? Vamos. Entra isso aqui no ar com 18 horas acordado direto. Tonto. Você que não quer adiar, não? Eu falei, não, tudo bem. Não, mas eu peguei e liguei de volta pro diplomata. Falar, e aí? Ele falou, estamos todos em choque. Então, eu acho que o ato da invasão foi surpreendente. Mas foi surpreendente, e agora eu vou tentar explicar por que foi surpreendente. Porque não é só porque aconteceu, é porque a arrogância europeia achava que não tinha jeito de um outro país ameaçar a segurança europeia. Então, existia uma percepção, e existe uma percepção, acho que agora, claro, mudou bastante com tudo isso que aconteceu, mas existia uma percepção muito clara de que a Rússia depende de nós, porque nós somos os consumidores do gás deles. E que, portanto, ela não vai ousar fazer nada, porque, afinal de contas, ela tem muito a perder. Eu acho, entre outras coisas, que houve um erro de cálculo nessa percepção, esquecendo que a Rússia faz fronteira com um país chamado China, né? E que ela tem a Ásia, que é algo que há 30 anos não existia como potência econômica. Então, eu sinceramente acho que houve um erro de cálculo dos europeus em considerar que isso não era um risco, mas não é um erro apenas de cenários equivocados, ele tem como base a arrogância de um continente que acha e achava, de uma forma ainda maior, que pode ditar e pode estabelecer as cartadas que quer dar no cenário internacional. Eu não estou, e de forma alguma, defendendo o Putin. O que ele está fazendo é crime de guerra. Ele vai precisar passar por processos muito claros de inquérito, né? Eles já foram criados e eles vão ter de continuar, porque o que está acontecendo é absolutamente criminoso. Mas não é um problema novo. Não é um problema novo. É um problema que tem vários anos, é um problema que os russos já vêm alertando. Eu mesmo tive na reunião Putin-Biden em Genebra, e a reunião era, entre outras coisas, do próprio Putin, isso há quase um ano, dizendo ao Biden, foi em julho do ano passado, o Putin dizendo ao Biden, reconheça que nós temos interesses legítimos e preocupações legítimas em relação à segurança. E não foi atendido. Agora, deve ser atendido? Não sei. Não é essa a questão. A questão é, sabia-se, conhecia-se esses problemas? Sim, eles existiam, né? Sim, os russos avisaram várias vezes que aquela presença ali incomodava muito. Então, surpresa, o ataque, mas não surpresa o assunto. O assunto não foi uma surpresa para ninguém que acompanha o tema. Eu convido vocês, pode dar no Google mesmo, deve dar para encontrar isso. A ONU fez, antes da guerra,
40 informes diferentes sobre a situação no Donbass. 40, não 3, não 4. 40 informes ao longo de 8 anos sobre a situação de segurança na região. Então, não é falta de informação. Não é. Agora, é sim a surpresa do ataque, e o ataque que deixou os europeus hoje muito preocupados com a sua própria segurança. Quer perguntar, Luiz? Deixa eu só perguntar para o pessoal da técnica. Desculpa, estou começando de novo, né? Como é que a gente vai fazer, Gabriel? Aliás, eu disse que vocês têm que processar ele, gente, não? Que é o seguinte, tá vendo que eu tinha esquecido de falar. Tem que falar. Gente, existe a lei do direito autoral, está sendo gravado. Então, por favor, quem não quer que sua imagem fortuitamente apareça de hoje até a eternidade, que vai ficar na internet, por favor, avise. E se quiser de processar alguém, processa o Gabriel, eu não. Pronto, eu falo isso tudo, entendeu? Está explicado. E eu estou me devendo o nome dessa maravilha dessa pessoa aqui, que eu tenho que falar dele também. Eduardo, muito obrigado pelo seu trabalho. Vamos estar aqui presencialmente com você, né, Eduardo? Anos. Pelo vídeo, e o pessoal gosta, na internet lá, aparece nos chats lá, todo mundo elogiando o Eduardo, pedindo o telefone dele. É legal, é legal. Então, o que você me orienta, Gabriel? A Luísa quer perguntar agora. Fixa nela, como é que faz? Beleza. Então, beleza. Espera só um pouquinho, Lulu. Pode ir? Por favor, Luísa. Boa noite. Eu quero só fazer... Você acabou de falar que já se sabia e a questão da guerra era uma coisa iminente. Você acha que o timing também do Putin tem a ver com a saída da Merkel, já que ela representava uma força unânime na própria Europa? Sim. Isso foi uma coisa deliberada, assim, não foi que ele esperou e aí o cara acabou de chegar e tal? Nada foi por acaso. Nada foi por acaso ali. Vou ampliar um pouco a resposta, se me permite. O Putin esperou até o final da Olimpíada. Até isso ele esperou. Né? Ele esperou terminar a Olimpíada do parceiro dele, na China, para lançar a Olimpíada de Inverno, em Pequim, para justamente não atrapalhar o evento do, talvez, o único grande aliado que ele tem. Então, nada foi por acaso nessa guerra. Nem o inverno, né? Nem o inverno. Não, inclusive porque teve um aspecto que o inverno não foi tão duro e naquela região, para os tanques passarem, tinha muita lama. Então, até nisso foi calculado. Agora, o ponto central era avaliar de que forma o Ocidente reagiria. Então, ponto número 1. Merkel, depois de 16 anos, sai. A Merkel foi a pessoa que entendeu, logo de cara, isso há 16 anos, que a Rússia tinha que ser integrada e não isolada. Então, ela cria, basicamente, um plano de integração da Rússia à economia europeia, pensando no quê? Na própria experiência europeia. O que é a União Europeia? É um plano de paz, né, num continente que viveu séculos de guerra. Eu digo, a União Europeia é o maior projeto de paz da história. Se você pegar a história do continente europeu até 45, é marcado, é como... Esqueci o nome daquele cronômetro, obrigado. É um cronômetro. Metrônomo, obrigado. É um metrônomo, obrigado. É um metrônomo de guerras, né? Mais longas, mais curtas, mas todas elas muito presentes na história europeia. Isso vai até 45, quando se estabelece uma consciência muito clara de que teria de ser criado um sistema tão integrado que qualquer guerra seria prejudicial até mesmo aquele que atacasse. Então, o começo da União Europeia, que naquele momento, obviamente, não se chamava assim,
era justamente criar essa situação. A Merkel tenta repetir a mesma coisa com a Rússia e cria, ou basicamente estabelece os canais comerciais, os investimentos alemães na Rússia e, acima de tudo, o gás. Merkel sai. Não só ela sai. Macron envolvido na sua própria reeleição. Reino Unido fora da União Europeia. E você tem, do outro lado, ainda uma desconfiança muito grande sobre qual o papel dos Estados Unidos nessa aliança transatlântica. Então, tudo isso pesou para o Putin determinar que aquele podia ser o momento. Ele talvez tenha, talvez não, certamente não calculou que o Ocidente tivesse a capacidade de se mobilizar da forma que se mobilizou para tentar isolar a Rússia. Então, você tem hoje, desde centros científicos, ao COI, a FIFA, falando na FIFA de novo, até sanduíche. Tudo acaba sendo alvo de uma transformação, uma tentativa de transformar ele num páreo. Então, provavelmente, essa capacidade do Ocidente, das potências ocidentais, de fazer isso, é a parte que talvez não era calculado do lado dos russos. Eu tenho muitos amigos lá e eles dizem de uma forma muito clara que está todo mundo em choque, porque na Crimeia, em 2014, ninguém se moveu. Né? Eu fui para a Crimeia. Posso contar uma historinha? Claro. Na Crimeia foi alvo de sanções. Né? Então, na Crimeia, você chega lá, você não pode usar cartão de crédito, porque a máquina não funciona, não aceita Visa, não aceita nenhum cartão de crédito ocidental. Complicado, já começa complicada a história. E todas as empresas ocidentais que estavam na Crimeia tiveram de ir embora. E a Crimeia, a gente fala, eu pelo menos tinha essa percepção, provavelmente não, completamente equivocada. A Crimeia é um lugar super bonito. Yalta é um balneário. Né? Quando você chega lá, você descobre que é um balneário, bares, restaurantes, uma orla, etc. Não encaixa, né, com a palavra Crimeia. Né? Parece uma coisa assim. Mas você descobre que é um lugar super vivo, e festas, e etc. E, claro, as várias lanchonetes ocidentais, vários bares ocidentais foram lá para, claro, ganhar dinheiro. E aí, de repente, com a guerra, com a anexação da Crimeia, com as sanções, essas empresas têm que ir embora. Da noite para o dia têm que ir embora. Então, elas deixam as estruturas e vão embora. O que fazem os empresários locais? Ocupam. Só que eles não podem dar o mesmo nome, né, daquelas redes ocidentais. Como é que chama aquela lanchonete daquele... Aquele, né, você conhece. Uma Crimeia Donald's, né? Não, é muito boa. Você chega e está tudo lá, está igualzinho. Só que colocaram outro nome e na porta tem uma placa espetacular. Nossos funcionários têm experiência internacional. Que é espetacular. O outro, você continua caminhando, aí tem um que é um café, um lugar que você toma um café caro pra caramba. Aquele todo verdinho, né, com aquela coisa redonda. Né? Eles trocaram as letras e está na placa lá, Starbucks. Que maravilha. Você continua caminhando um pouco, aí tem aquela lanchonete de franguinho, né? Americana, né? E eles trocaram as letras também, e aí virou o Crimean Fried Chicken. É o que eles fizeram. Ou seja, não aconteceu nada. Eu estou brincando aqui, mas as sanções foram ridicularizadas pelos russos. Que sanções é essa? Anexamos uma parte inteira de um país e não aconteceu nada. Então, para eles, poderia haver alguma coisa mais forte, mas não o que está acontecendo hoje. E as sanções não têm prestígio nenhum, né? Porque se considerar que Cuba teve a sanção a vida inteira e não aconteceu nada. Exato. E a sanção ia ser um debate muito forte dentro da ONU, porque não existe nenhum caso, não existe, onde as sanções funcionaram. Né? Por quê? E essa é a parte dramática também, porque o líder, podemos usar o Irã, podemos usar Cuba, podemos usar a Síria,
O Assad foi alvo de todas as sanções do mundo. Está no poder. Agora, o que é que acontece quando essas sanções são aplicadas? O regime estabelecido transfere as dores para a população. Para se manter, aí vem aqueles discursos bonitos. Vamos ter de apertar os cintos, querem nos derrubar, população, agora é a vez de vocês enfrentarem conosco essa situação difícil, etc, etc. O que significa isso, Afonso? É a transferência da dor da sanção para a população local. E aquele regime que acaba se endurecendo. Você está defendendo o Putin. Claro que não. Claro que não. Mas eu estou me perguntando se a sanção, vamos ver, de repente, dessa vez, de uma forma muito mais coordenada, tem um impacto diferente. Agora, como você falou, Cuba é um exemplo de décadas e se reinventaram. O Irã tem essas sanções desde 79, basicamente, e está lá, e o regime continua. O Assad perdeu todo o dinheiro que ele tinha na Suíça, perdeu toda ele não pode viajar, ele não pode sair, etc. Mas está lá. Né? Então, e fortalecido agora depois. Mas isso é outra conversa. Né? Bem, hein? Espera só um minutinho. Tudo bem? Pois, por favor, deixa chegar a pergunta. Boa noite. Boa noite, obrigada. Bom, parabéns. É um repertório de livros aí super interessante. A minha pergunta, eu queria voltar para o futebol. Aproveitar, né, que você é um torcedor apaixonado e ouvir um pouquinho do seu cenário, a visão dos clubes lá na Europa, ou até brasileiros, você fica à vontade. É porque exatamente há uma crença que a gente pode usar essa paixão pelo futebol para fazer uma governança melhor dos clubes. Há algumas iniciativas isoladas, há a questão do clube-empresa. É por aí ou o sistema está podre demais? Né? Por onde que a gente vai? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Obrigada. Obrigado. Vou começar falando da situação europeia. Hoje você não tem clubes, apenas clubes, são multinacionais. E eu não estou falando dos 11 jogadores em campo. Quando você sai do campo e você entra nos departamentos, do departamento comercial, do departamento de marketing, do departamento financeiro, etc., desses clubes, são multinacionais. São empresas multinacionais com um nível de funcionários extremamente elevado. São clubes que gastam ou têm orçamentos milionários, literalmente milionários. São empresas que têm estratégias de comunicação na Ásia, na China, na África, nos Estados Unidos, na América do Sul. Ou seja, são mega empresas. Elas deixaram de ser clubes de futebol do bairro, daquele local. Eu sempre digo, se você entrar no Twitter do Barcelona, num dia de jogo, ele coloca o mapa mundi e diz em que horário o jogo do Barcelona vai acontecer em cada fuso horário. Então, se você estiver em Kuala Lumpur, qual é o horário para você assistir o jogo do Barça? Se você estiver em Los Angeles. Ou seja, nós não estamos falando de um clube local. O Atlético já teve essa ideia tem uns 10 anos. Foi? E aí? Nada, só estou mentindo. Não, mas o que eu quero dizer, existem hoje vários níveis. Isso é bom? Provavelmente. Agora, o que acontece na Europa hoje é uma concentração de receita, de poder e de dinheiro na mão de poucos clubes, e aquela distância que a gente acha que a gente tem daqui do Brasil em relação aos clubes europeus, não é uma distância só do Brasil aos clubes europeus, é uma distância da maioria dos clubes europeus em relação aos grandes clubes europeus. Há 20 anos, o Benfica podia chegar numa final da Champions, o Porto, o Steaua Bucareste, o Estrela Vermelha, etc. Hoje é absolutamente impossível. Só um desastre, um acidente do futebol pode levar esses clubes tão longe, porque você tem uma elite cada vez mais descolada do restante dos clubes europeus. Por que eu estou colocando isso? Porque você tem hoje vários modelos. Esse modelo dessa elite, ela não consegue ser replicada em todas as instâncias. Você não consegue no Belenense
e de Portugal ter a mesma estrutura do Manchester City. Não. Né? Então, a gente precisa entender que esse distanciamento em relação ao futebol da América do Sul em relação à Europa não é só da América do Sul em relação à Europa, é dentro da Europa também. O que pode ser feito? Eu acho que eu falo isso no livro, que é uma parte que muitas vezes a gente não entende, que a torcida tem um papel gigantesco. E eu sei, é minha parte de sonhador, mas eu digo, se a gente fica fazendo protesto na frente do portão do time para contratar novo atacante, né? Você lembra que a gente fazia isso? Né? Hoje não lembro mais, não. Não, vocês estão em outra... Né? Mas a torcida tem um papel. Por que não exigir transparência nas contas dos clubes? Para entender de que forma aquele dinheiro é feito, ou de que forma aquilo é realizado. Essa abertura dos clubes, ela poderia ser muito positiva. O problema é que abrir os clubes, ter mais transparência, significa que as maracutaias vão ter sérios problemas de serem realizadas, porque você vai ter mais escrutínio. Então, você não tem, porque não interessa ter mais transparência. Né? Você não tem essa transformação, porque ela vai exigir justamente compliance, auditorias, etc. etc. Desde que eu escrevi o livro, nada mudou, no fundo. Nem na FIFA, nem na Conmebol, nem na UEFA. Continua sendo um grupo muito restrito de pessoas que mandam, desmandam, colocam as regras, estabelecem quando e como um jogo vai ser realizado. Então, não houve. O que houve foi o que aconteceu foi que um grupo no poder saiu, foi derrubado, e um outro grupo assumiu. Mas a estrutura do futebol continua intacta em termos, né, da falta de transparência. Também vou contar uma historinha de um português, Miguel Maduro, um professor da Universidade de Florença, não tinha nada a ver com futebol, não tem nenhuma relação com futebol. A questão dele era a governança. E a FIFA, quando então é alvo do FBI, etc., o Blatter cai, o Infantino chega, chama ele e fala que a gente queria que você fosse o presidente do comitê de governança da FIFA, porque nós estamos comprometidos com a mudança e queremos uma entidade transparente. Ele falou, bom, ótimo. Eu não devo nada a ninguém, não sou do futebol, não sou do Atlético, nem do Cruzeiro, ou seja, não tenho nenhuma relação com ninguém. Vou aceitar o convite. E aí ele fez a pergunta várias vezes para o presidente, mas vocês querem reformar mesmo, né? Sim. Então tá bom. Aí ele diz que ele entra no primeiro mês, ainda conhecendo todo mundo, etc. E ele percebe que ninguém fala com ele, Afonso. Né? Que as pessoas mudam de calçada, né, dentro da FIFA. E ele vai vendo que, obviamente, ele era era um incômodo para a entidade. E ele começa a aplicar regras. Né? Uma delas, e aí voltando a falar da Rússia, que é curioso, tinha no comitê executivo da FIFA o ministro dos esportes da Rússia. Uai, não tem aquela regra que política e futebol não podia... Tem. Ué, então, o que ele está fazendo ali? Como é que ele é um dos executivos da FIFA? E aí ele foi questionar justamente isso. E a ordem que ele recebeu é: nem chegue perto. Ele falou, tá bom. Ele vai para um outro assunto. Recado de novo, nem chegue perto. Aí, 9 meses depois, ele entregou as chaves do escritório e falou, estou indo embora. Não posso fazer nada. E desde então, ninguém foi escolhido. Ou tem uma pessoa lá, mas que absolutamente sem qualquer tipo de poder. Então, nada mudou, a estrutura só vai haver uma transformação no futebol quando a estrutura for modificada. O problema é que essa estrutura ela é controlada por justamente aqueles que não querem que ela seja modificada. Tem várias perguntas aí, então vamos começar. Olha lá o tanto de gente, responde mais rápido, pelo amor de Deus. Vamos fazer um monte de perguntas lá de cá. Como é que você chama? Boa noite. Ezequiel. Boa noite. Jamil, eu queria que você falasse, na sua opinião, na sua avaliação, de onde que vem a blindagem dos cartolas? O José Maria Marinho ele só foi preso porque foi preso na Europa. Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero
não podem sair do Brasil porque senão são presos. Mas aqui no Brasil eles vivem bem. Eles não são nem investigados, não são processados e muito menos julgados. Eu queria que você tentasse me explicar de onde que vem a blindagem desses caras. Meu caro, dois pontos, eu também vou tentar ser breve. O primeiro deles é que a legislação brasileira não pune corrupção privada. Então, o que eles fizeram de uma forma muito inteligente é não envolver dinheiro público, pelo menos oficialmente, nas contas da CBF. E aí você não tem a possibilidade da intervenção. Então, esse é uma dos argumentos, um dos motivos. Mas isso não basta para a blindagem. A segunda parte da blindagem é uma construção, e aí é um problema estrutural do esporte, que é o seguinte, você vai organizar uma Copa do Mundo, aí você pode imaginar também Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista, etc. Vamos falar de Copa do Mundo para ninguém, né, se sentir atingido. Copa do Mundo, como que a Copa do Mundo é paga? Como que ela é custeada para ela ser realizada? Direitos de TV. Os direitos de TV são as televisões do mundo inteiro que pagam para a FIFA pelo direito de transmitir aqueles jogos. Aquele dinheiro que a FIFA recebe é basicamente o pilar da Copa do Mundo. Resumindo, as televisões são, hoje, os grandes acionistas da Copa do Mundo. Agora, você é o acionista, você comprou o direito de transmitir a Copa do Mundo por 100 milhões de... Pode escolher a moeda, 100 milhões de euros, 100 milhões de reais, tanto faz. Você vai pegar aquele evento e vai para os patrocinadores vender. Olha, eu tenho direito de Copa do Mundo, você não quer colocar publicidade na minha TV? Então, o que faz a televisão é ir atrás justamente do patrocinador para pagar o que ela pagou para a FIFA. Tá? Agora, você imagina que você está nessa situação, com as televisões sendo as principais parceiras daquele evento. Como é que você vai falar, esse evento é corrupto? Esse evento, olha, pessoal, torcedor, fique de olho nesse evento, hein? Você não vai falar. Porque não pode, você acabou de comprar, você é parceiro, você é um associado daquele evento. Então, a blindagem, ela não é uma teoria da conspiração. É um associado que envolve outras empresas privadas. Obviamente. Então, é uma associação grande. Grande. E por isso que no livro eu falo dos cúmplices dessa corrupção no futebol. Porque não é só, e com você tem toda razão, não é só o Marinho, o Del Nero, o Ricardo Teixeira, o Avelange, o Blatter. É a estrutura que existe em volta para justamente permitir que eles façam aquilo. Né? Então, de um lado você tem leis, e lá na Suíça tinha, não tem mais, a lei de que a FIFA não pagava imposto, não podia ser alvo de operação policial. Na América do Sul, a Comebol tinha imunidade diplomática. Imagina, cara. Comebol tem imunidade diplomática. A lista dos bandidos que dirigem. Então, é inacreditável. Mas o quê? Foram estabelecidos com base em lei. Então, essa blindagem acontecia. E a segunda parte da blindagem é que, de uma forma muito estrutural, o futebol hoje é bancado pelas grandes televisões do mundo. Então, perdão, eu sou o dono da televisão X, comprei a Copa do Mundo no Catar, a transmissão. Eu vou pôr meu repórter para dizer não assista a Copa do Mundo? Não. Então, enfim. Beleza, próxima pergunta. Boa noite, como é que você chama? Bruno. Jamil, as ferramentas de desinformação estão cada vez mais eficientes, cada vez funcionando melhor, e isso veio à tona primeiro com aquela coisa do Cambridge Analytica, Brexit. A Rússia é conhecida por dominar muito as ferramentas, fora as coisas de espionagem, por exemplo, o Pegasus, né? Eu estava até lendo que o governo israelense proibiu a empresa de vender o Pegasus para o governo ucraniano para não criar um problema ali com o governo russo. Como que isso está sendo debatido em todos esses órgãos lá em Genebra? Com que preocupação que eles estão vendo isso? Primeiro, preocupação profunda, porque o que está em jogo é a democracia. Né? Não é só uma questão de desinformação
abstrata. É a questão da decisão ou de como ela é traduzida na própria capacidade do cidadão de tomar a sua decisão numa eleição, numa votação, numa escolha que aquela sociedade tenha de ser feita. Então, a grande preocupação é de que isso represente provavelmente um dos grandes desafios da democracia para os próximos anos. Existe um debate muito grande agora sobre como lidar com isso, porque você tem, sim, empresas que por vários anos não tiveram nenhum tipo de regulação e insistiam, nós somos só uma plataforma, né? Nós não somos responsáveis pelo que está aqui. E aí eu vou te contar vou sair do nosso mundo aqui e contar uma realidade de Mianmar, onde os generais em Mianmar passaram a usar o Facebook com desinformação para gerar um genocídio dos Rohingyas. Então, desinformação, a gente falou, mata. E ela gera, sim, uma situação dramática, até mesmo de um genocídio. Aí, quando um inquérito que foi feito lá na ONU chegou a essa constatação, no dia que o inquérito foi publicado, o Facebook suspendeu as contas dos generais. Tarde demais, né? Muita gente já morreu. Então, é real o desafio, ele vai desde Mianmar até a nossa eleição aqui em 2022, passando pelo Brexit. É permanentemente debatido e é permanentemente alvo de preocupação. Aproveitando a pergunta como é que você chama? Desculpa. Bruno, perguntando do Bruno. Você trouxe a chave da ONU aí para fechar? Ou... Qual vai ser o futuro da ONU depois disso tudo? A pandemia e a guerra são esses dois capítulos dessa nossa geração. Eles colocaram um enorme ponto de interrogação sobre uma instituição que já vivia com um ponto de interrogação na cabeça. Também vou contar uma história, então. Posso, né? Você me dá assim? Pode. Ô, Cris. A Cris está ali, Cris, querida. O que acontece? A ONU vive um problema muito sério, estrutural também, de falta de credibilidade. Mas o que é a ONU? A ONU são os países. É o poder que os países dão para a ONU agir. Se os países não querem, ela não tem nada para fazer, ela não pode fazer. Inclusive, a ONU paga pelos países. Os Estados Unidos representa 24% do orçamento, o segundo é o Japão com 19%, depois vem a Alemanha, não, o Brasil está ali em 8º, 10º. Quantos anos que o Brasil não paga? O Brasil, a regra é a seguinte, se você não paga 2 anos seguidos, você perde o direito de voto. Como o Brasil ia entrar no Conselho de Segurança agora, entrou agora em janeiro, ele correu lá para pagar as mensalidades, o carnê. 30 anos que não pagava. Correu lá para pagar para dar certo para voltar. Mas ele não pagou inteiro. Ele tem a segunda maior dívida da ONU. Os Estados Unidos têm a primeira maior dívida, o Brasil tem a segunda. Só que os Estados Unidos paga mais de 15 vezes o que o Brasil paga. Então, em termos proporcionais, o Brasil tem a maior dívida. Mas só a Rússia tem dia? Desculpa, Pedro. A Rússia tem dia? Vou dar uma olhada. Boa pergunta. A ONU, então, é o que os países determinam que ela faça. Eu viajei com o Ban Ki-moon, na época, era o secretário-geral da ONU, e a gente fez uma viagem, foi super interessante, porque foi para o oeste africano, Burkina Faso, Gana, qual foi o outro? Bom, enfim, todos aqueles países, Libéria, todos aqueles países daquela região. E estavam no café da manhã, eu perguntei para ele, secretário, o senhor já tem o discurso de hoje? Eu queria dar uma lida. Ele falou, Jamil, para que você quer meu discurso? Eu falei, secretário-geral da ONU, né? Porque eu provavelmente vou fazer uma matéria, eu queria ver. Ele falou, meus discursos são água com água. Ele devia estar muito puto, perdão, ele devia estar muito chateado aquele dia. Ele falou, meus discursos são água com água. E cada vez que eu ponho a mão no saleiro para colocar um pouco de sal na água, vem alguém dar um tapa na minha mão. Ele falou assim, eu sou secretário-geral da ONU.
Né? Ou seja, ele estava me dizendo o quê? Eu não tenho poder nenhum quando os países não querem que eu tenha poder. Né? Esse eu insisto, o secretário-geral não é o estagiário do secretário-geral, é ele, no café da manhã, na minha frente, falando isso. Ou seja, se a gente tem alguma questão sobre a ONU, a gente tem que falar do que tem que ser dito. Os países querem ou não querem essa instituição? Essa instituição funciona ou não funciona? E aí tem vários momentos nesses últimos anos que você fala, bom, isso aqui está para fechar. Eu tenho meu escritório dentro da ONU. E teve um dia que eu cheguei, parei o carro, tem um estacionamento, tudo coisa, e eu vejo que tem um corredor com a luz apagada. Eu pensei, deve estar reformando aqui, né? Sei lá. Aí vou para o escritório, depois eu saio, vou para um outro lugar, o outro corredor também com luz apagada. Mas você não pensa em nada. Dia seguinte eu volto, mais 3 corredores com a luz apagada. Eu fui pegar um elevador para ir na outra sala, é um local com 3 elevadores, 2 elevadores sem funcionar e um elevador só funcionando. Você fala, bom, tem alguma coisa errada. Continua, passam uns dias, eu começo a ver que o banheiro completamente sujo. Da ONU. E aí, 2, 3 dias depois, aparece uma plaquinha em basicamente todos os locais. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro para a eletricidade e nem para os funcionários para limpar o banheiro do prédio. Aí você fala, eu não sei como que a história conta exatamente o fim da Liga das Nações, mas me dá a sensação de que a gente está nesse apagar de luzes, e esse era muito real. Esse apagar de luzes era literal, com corredor, com elevador fechado, para justamente ter dinheiro para pagar o funcionário. Como as moças da limpeza eram freelance, né? Terceirizado, cortaram. E aí teve que esperar o mês seguinte, para o mês seguinte voltar a ter fluxo de caixa, para voltar a acender a luz, etc. Ou seja, é um momento absolutamente crítico da entidade. A pergunta que todo mundo faz, tá bom, então sem a ONU, então tá, ela não funciona. Então faz o quê? Ninguém sabe. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Agora, essa é a parte, vamos dizer assim, política. A parte humanitária da ONU, que é o que a gente vê hoje com os refugiados ucranianos, etc., essa parte é fundamental para quase 100 milhões de pessoas no mundo. Quase 100 milhões de pessoas no mundo dependem diariamente da entrega de comida por uma das agências da ONU, ou de remédio, ou de abrigo. Quais países, mais ou menos, você lembra? Que dependem? É um grupo de mais ou menos 40 países que todos os anos... Corresponde com o número de países em guerra hoje. E cresce agora o número de países que vivem desastres ambientais e que a população já começa a sofrer antes da guerra na Ucrânia. Você tem pela primeira vez em 2021 um número maior de refugiados gerados pelo clima do que por guerra. Na África, então, é muito. Muito. A cidade do Miyakoto, Beira, Exato. Beira, todo ano é destruída por fatores climáticos. Eu estava conversando com o Mia. A cada ano que passa, aquela chuva vai aumentando. Uhum. Né? Vai pior agora, por exemplo, a ilha de Moçambique, lá do Agualusa, que não sofria tantas questões climáticas, acabou de ter um ciclone que destruiu a ilha inteira. E a cada vez piora, né? Bem, a gente já tem que começar a pensar em ir embora. Lindolfo? Jamil, você falou sobre ser inexorável um julgamento do Putin por crimes de guerra. Passa pela sua cabeça Hannah Arendt cobrindo aquele julgamento? E segundo, ela manteria a teoria da banalidade do mal? Espetacular a pergunta. Espetacular. Eu não acho que vai acontecer daquela forma, porque eu acho que não haverá um vencedor dessa guerra. Haverá um acordo. Eu não consigo imaginar que essa guerra seja, vamos dizer assim,
a repetição, décadas depois, da derrota do regime nazista e que você tem essas pessoas sendo trazidas a um tribunal. Eu acho difícil você... Eu vou dar um passo atrás. A Síria, eu tenho falado muito com os sírios, que eles dizem o seguinte: vocês, no Ocidente, deram um cheque branco para o Putin bombardear Alepo e as outras cidades sírias em nome do combate contra o terrorismo, contra o Estado Islâmico. Só que, no caminho, ele também bombardeou todas as outras oposições democráticas ou mais suaves, ou etc. E vocês não falaram nada. E ele destruiu cidades inteiras. Qual a surpresa agora? Porque vocês estão tão surpresos que ele está repetindo o que ele fez na Síria, na Ucrânia. Então, a grande dificuldade hoje de você ter um processo é o seguinte: quem é que vai levantar o dedo e falar né, você está cometendo um crime? Fala, bom, então entra na fila aí. Né? Entra na fila porque ela é longa. O grande desafio, eu acho, é porque as potências ocidentais não têm credibilidade nenhuma hoje para exigir nada. E quando você não tem esse outro lado, fica muito difícil você conseguir que aquele outro lado seja julgado. O Tribunal Penal Internacional pode julgar Putin? Pode, mas ele vai ver. O Omar al-Bashir, no Sudão, foi condenado por crimes de guerra, né, em Darfur. Nunca foi preso. Foi preso pelos sudaneses. Não precisa nem ir muito longe, imagina se tiver uma coisa dessa com a China com relação ao Tibete. Exato. Então, eu não tenho uma resposta para a tua pergunta, mas eu acho que a grande dificuldade do sistema internacional é a questão da credibilidade. E você não tem, hoje, um sistema capaz de dizer... Porque é muito fácil, inclusive, você falar, não, como ele fez, eu também faço. Ou, quem são vocês para dizerem, porque, afinal de contas, vocês acabaram de passar 20 anos no Afeganistão e olha só a situação que vocês deixaram. Tudo isso é verdade. Agora, isso não faz que o crime do outro lado seja menor. Né? O crime Mariupol entra na lista, na história de Stalingrado, de Alepo, de Hiroshima. Né? Ela entra nessa linha, não tem nenhuma dúvida. Agora, como lidar com isso é o grande desafio. E o desafio do direito internacional é fazer que todos esses tratados sejam cumpridos. Por isso, o grande ponto de interrogação na cabeça hoje da ONU. E por isso que o Antônio Guterres, que é, por exemplo, uma situação esdrúxula, cadê ele? Onde está o secretário-geral da ONU? Você tem ouvido falar? Todo dia. Discurso. Mas, além do discurso, cadê? Não tem um papel. Mas muito bem. A última pergunta aqui, à direita, por favor. Isso, Luísa. Toma iniciativa. Eu queria saber, Jamil, onde está a esperança para a humanidade? Como é que você chama mesmo? Desculpa. Rosali. Rosali. Obrigado pela pergunta. Acho que não sei se foi para a Cris. Não foi. Foi algum podcast que eu fiz esses últimos dias, que eu falei da inversão daquela lógica, que mundo vamos deixar para os nossos filhos, mas inverter isso. É isso mesmo. Você me ouviu? Que filhos que nós vamos deixar para o mundo? O que quer dizer isso na prática? De que forma a gente vai agir na educação para que haja essa insurreição das consciências? De que você tenha, de fato, uma diferença de geração real que lide com todos os problemas e reconheça que eles existem. Porque primeiro precisa reconhecer que o problema existe. Né? Se a gente não reconhece que ele existe, que a diversidade é uma questão a ser respeitada, meio ambiente, etc., vai ficar muito complicado. Vou dar, para completar, vou contar duas historinhas. Senão... Outro dia, meu filho, o mais velho,
Sabe que moleque adora Egito, né? Egito antigo. É impressionante, nunca entendi, mas pirâmide, sarcófago, etc. Eles são fascinados por isso. E ele veio outro dia, bravo para casa, dizendo que o professor anunciou que a época, o período que eles iam estudar Egito ia ser encurtado. Bravo, bravo, bravo. Eu falei, vai ter o quê no lugar, então? Uma escola na Suíça, tá? Eu moro na Suíça. Ele falou, vai ter Amazônia, papai. Eu falei, opa, vai ter Amazônia? Que espetáculo. No dia seguinte, eu fui lá falar com o professor, né, para saber se era um maluco, né, que teve essa ideia ou se era algo mais profundo. Ele falou, não, é um novo currículo. É menos, não é excluir, mas é menos antiguidade e mais meio ambiente. E ele tinha escolhido justamente a Amazônia para passar aquele período. Essa geração, e a minha esperança pelo menos, que pegue o euro, o franco suíço dele, e vá gastar em valores, ou seja, um produto que represente não só a necessidade do consumo, mas que tenha por trás desse consumo um pacote de valores. Né? Esse grupo de pessoas, que eu acho que está sendo formado, sim, porque eu converso e a gente vê, essas crianças que vão ser aquelas que vão ter poder e dinheiro em algum momento, e por isso que eu insisto, o Brasil já perdeu essa guerra. O Brasil, digo, país, falar, não, a Amazônia não queima porque é úmida, né? A gente ouviu isso. Você não vai enganar esses moleques, porque esses moleques vão ter passado 10 anos, 5 anos da escola com isso na cabeça. Então, eu acho que é fundamental, eu estou contando uma historinha, obviamente, muito pequena, em termos de proporção do que ela significa, mas eu gostaria de apostar muito nisso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é algo que eu vejo também acontecendo justamente como uma transformação do próprio consumidor, que é justamente procurar sustentabilidade, procurar responsabilidade. E aí voltando a falar daquela lanchonete com os dois... Vamos colocar o nome aqui. McDonald's foi o símbolo da globalização. Né? Ele foi a marca de que o capitalismo venceu, de que a Guerra Fria, ao final da Guerra Fria, a abertura do McDonald's na Rússia, eu lembro de ter ido para Varsóvia em 94, 95, tinha acabado de abrir o McDonald's também, então era uma grande novidade, etc, etc. Há poucos meses, eu estou dirigindo na Suíça e vejo uma placa de publicidade do McDonald's, que era a caixinha de batata, igualzinho, né? A caixinha de batata do McDonald's, e um anúncio. As nossas batatas são locais. Aí você fala, uau, a marca que se vendia como global, agora precisa correr atrás e dizer, não, pessoal, na verdade, nós somos locais, hein? Nós somos produtores locais. Eu quase fiquei, né? Eu quase fui doar dinheiro ali para, né? Mas é chocante isso, se você pensar a reviravolta que essa história dá. Mas eles não estão fazendo isso porque agora eles são locais. É porque eles sabem que o consumidor, naquele momento, está exigindo o local. E está exigindo o bio, e está exigindo etc, etc, etc. E aí, essa marca tem de ser reinventada. Reinventada como? Provando que ela não é globalizada, provando que ela é produtor local. É alucinante, se você pensar, né? A volta que dá isso tudo. Então, tem esperança? Tem, certamente. E a última, me lembrei agora. A pandemia traz, eu falo isso no livro de uma forma muito extensa, mas eu vou resumir aqui. Tem um ensinamento da pandemia que, para mim, foi um dos principais. O grupo no poder, qualquer país, não estamos falando de Brasil, não, de uma forma geral, o grupo no poder descobriu que para o vovô do presidente, para a tia do vice-presidente, etc., para a família da elite no poder sobreviver ao vírus, aquele governo vai ter de vacinar o inimigo. Vai ter de vacinar o opositor,
vai ter de vacinar o adversário, para justamente não gerar a variante X, que vai dar a volta e vai matar o avô dele. Então, se a gente transpor isso para todos os outros setores, eu vejo isso como uma grande esperança, de que você tenha um grupo no poder que reconheça, no fundo, a própria democracia, que é a sobrevivência do outro. Eu, como vitorioso na eleição, preciso garantir os direitos das minorias, daqueles que foram derrotados na eleição. E que aquela eleição ela é válida, e eu só tenho essa legitimidade por conta da defesa da minoria, e não porque eu vou governar para a maioria. Né? Então, essas são algumas das esperanças que eu, pelo menos, tenho. Então, muito obrigado. Vamos para os autógrafos? Lá em cima, tá, gente? Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por vir.